Senhoras e senhores, senadores e senadoras, eu estive nesta tribuna por diversas vezes, de 2015 e neste ano de 2016, para expor a minha divergência com relação à metodologia de cálculo do desemprego no Brasil. Isso aqui ele lê, é? E fiz esses discursos contestando estes cálculos depois de um minucioso estudo feito com relação a este desemprego que afeta milhões de brasileiros. Na época, eu me lembro, inclusive, senador Aníbal, em 2015 ainda existia usado pelo IBGE, o PME, a pesquisa mensal de emprego que era feita tão somente nas 6 regiões metropolitanas do país. E eu disse que o PME não retratava o verdadeiro quadro do desemprego. Prova disso, que em janeiro de 2016, em fevereiro deste ano, esta pesquisa mensal de emprego foi então extinta pelo IBGE. E aí então passou a se usar a PNAD contínua, que faz esta pesquisa em 3.500 municípios em todo o nosso país. Portanto, uma pesquisa mais ampla e mais completa. Pois bem, eu quero neste momento, senhor presidente, dizer que o IBGE, apesar das nossas divergências, eu sempre tive o maior respeito por esta instituição, principalmente aos seus técnicos da mais alta capacidade e da mais alta responsabilidade. Eu nunca tive dúvida da capacidade dos técnicos do IBGE. Entretanto, a direção do IBGE do governo anterior, sim, eu questionava a seriedade, a responsabilidade. Pois bem, além dessa pesquisa minuciosa, senador Medeiros, senador tão atuante, nós fizemos 2 audiências públicas com técnicos do IBGE, do DIEESE, do IPEA, da OIT, do Ministério do Trabalho e Emprego. E essas 2 audiências, uma em 2015 e a outra em 2016. Aí eu acabei de chegar à conclusão de que eu estava correto, que esta pesquisa carecia, sim, de ser revista e ser feita algumas mudanças e alguns ajustes. E, lamentavelmente, eu quero hoje aqui, então, dizer que eu estava correto. Quando todo mundo dizia que o Brasil tinha 11 milhões de desempregados, 12 milhões de desempregados, eu dizia dessa tribuna que o Brasil tinha mais de 20 milhões de pessoas desempregadas. Mas, lamentavelmente, ninguém me ouvia. Pois bem, agora, então, o IBGE, com base, isso é bom que se diga, senador Medeiros, que me acompanhou várias vezes nessa tribuna, dizendo que nós temos mais de 20 milhões de desempregados, o IBGE, então, com base em 30 de junho de 2016, ou seja, no 2º trimestre, evidentemente, herança do ex-governo, do PT, declarou, através do seu site e toda a imprensa nacional, que o Brasil tem 22 milhões e 700 mil trabalhadores sem trabalho, ou seja, sem emprego. Sem emprego. Lamentavelmente, senhor presidente, eu estava certo. E digo mais, isso foi dito pelo jornal O Globo, pelo Estadão, pela Veja, pela Folha de São Paulo. O antagonista foi a única imprensa, o único meio de comunicação que disse, uma certa época,
que eu disse que no Brasil nós tínhamos mais de 20 milhões. E agora, semana passada, o antagonista colocou. O senador Ataíde realmente estava correto. A tecla que ele estava batendo estava correta. Lamentavelmente, o IBGE fala nos 22,7 mil trabalhadores sem trabalho no Brasil hoje. E aí eu digo mais. Nessa estatística, senhor presidente, não estão incluídos os nem-nem, que nem estudam e nem trabalham. Se nós incluirmos essa força robusta de trabalho, que são jovens de 14 a 29 anos, se nós incluirmos, que eu acredito que seja algo acima de 12 milhões de jovens, nós vamos para quase 40 milhões de pessoas desempregadas neste país. E aqui agora eu posso falar então com mais convicção ainda, porque agora eu estou falando depois dos ajustes e das mudanças do IBGE, dessa nova direção do IBGE. Portanto, nós temos hoje no Brasil 166,3 milhões de brasileiros com idade ativa de trabalho. 166 milhões. Ou seja, nós temos quase um quarto da nossa população em idade ativa para o trabalho desempregado no Brasil. Esse é o quadro mais grave da herança do PT. Esse é o quadro mais grave da herança do PT. Ou seja, a roubalheira, a corrupção, a má gestão, a irresponsabilidade, tudo isso desembocou no coitado do mais fraco. Desempregado hoje, 22,7 milhões de pais de família. Aí a coisa é grave. E esses pais de família hoje, que não tem como sair de manhã para buscar o sustento da sua família, é um perigo. É uma matéria-prima de primeira qualidade ao crime. Ao crime. Eu sempre coloquei isso aqui. Portanto, eu quero parabenizar o IBGE por esses ajustes necessários. Porque, assim sendo, agora o novo governo do presidente Michel Temer tem condições suficientes para editar medidas políticas, sociais, para combater esse desemprego. Como também os nossos empresários, investidores, interno e externo, ter consciência desses verdadeiros números, para que eles possam, então, investir no Brasil. Ou seja, esses números são de fundamental importância para o nosso país. Hoje aqui, senador Medeiros, eu vi várias discussões. Me permite mais 2 minutinhos, senhor presidente? Vossa Excelência tem sido... eu vi aqui hoje discussão sobre o governo anterior. O governo anterior, culpa de Lula, culpa de Dilma, acho que isso aí é coisa de passado, é coisa de Ministério Público. Viu, o senador Magno Malta? O caso de Lula e Dilma é caso de polícia, não é mais caso nosso aqui, não. Nós temos que olhar para frente. Nós temos que baixar essa inflação, nós temos que equilibrar essas contas. Essa medida, essa PEC 241 tem que ser aprovada nesse Congresso Nacional. E eu aproveito para dizer que cada um desses 166 milhões de brasileiros tem uma PEC 241 nas costas que o governo do PT colocou. Eu quero saber qual ser humano hoje no Brasil que não teve que rever os seus custos. Eu quero ver quem. O que o presidente Temer está fazendo é simplesmente fazer o seguinte: agora o governo federal também vai ter que ajustar. Se o PT tivesse tido uma PEC 241, a presidente Dilma não tinha sido impeachmentada. Senador Ataíde, a palavra a Vossa 30 Excelência. segundos. O Brasil hoje é um fígado inchado, um fígado doente. Quando o cara come comida estragada, que começa a ter dor de cabeça, náusea, vontade de vomitar, começa a passar mal, a pessoa fala, toma um Epoclé. Não é? Quando o fígado não está doente. Ou fala, não, melhor é boldo, chá de boldo. E quando você toma um chá de boldo que amarga, cura seu fígado.
O Brasil hoje é um fígado doente, maltratado por esse governo perdulário que aí estava e saiu. O Brasil realmente precisa tomar boldo e boldo amarga. Boldo amarga. Mas só o amargo do boldo é que cura fígado doente. Infelizmente, o remédio nesse momento tem que ser amargo. E falo para Vossa Excelência, até porque vou usar uma figura, é como se alguém tivesse recebido o privilégio de tomar conta da casa do outro. Essa aqui é a minha casa, eu posso tomar conta para você. Tome conta para mim, pode deixar que eu vou cuidar. Onde é que você compra? Nesse supermercado, naquela casa de peça ali, eu compro ali naquela feira. Tome conta para mim. Material de construção é ali, eu tenho crédito em todo lugar. Entregou a casa e foi embora. Quando voltou, a casa não tinha telhado, não tinha porta, não tinha janela, queimou a geladeira, queimou o micro-ondas, apodreceu o colchão das crianças, os vasos, estava tudo cheio, casa suja. Aí o cara fala, mas meu Deus, destruíram minha casa. Chama os filhos, 8 filhos, e fala, meus filhos, olha a casa como está, acabou. A partir de hoje vocês não têm mais internet, vai tomar café com pão, não tem mais todinho, não tem mais leite, vai dormir 3 no sofá e mais 3 numa cama de casal. Eu e sua mãe vamos dormir no chão. Mas pai, por quê? Porque eu ganho 2 mil por mês e eles fizeram uma dívida de 200 mil para consertar a casa, para botar telhado, para botar porta. 200 mil, está devendo na padaria, tomou dinheiro com a agiota. Você sabe aquele dinheiro que eu deixei debaixo do colchão? Sim, pai, a gente sabe. Eles pegaram também e dividiu com os vizinhos deles, que não era deles. Sim, pai, e agora? Quanto tempo? 5 anos, meus filhos. Porque eu ganho 2 mil, eu faço compra para a gente comer, e 1.000 vou pagar essas dívidas até botar telhado na nossa casa, botar porta, para a gente ter uma casa direitinho. Essa casa é o Brasil. O morador era o PT, era o governo de Dilma. E aí, aquele pessoal que destruiu a casa, foi tudo para o outro lado da rua e ficaram lá na calçada, gritando, ei, os filhos agora não vai ter mais Danone, ei, os filhos dele agora não vai ter mais leite. É como eles estão na rua agora. Destruíram a casa, acabaram com a janela, com o telhado, queimaram a geladeira, agora estão na rua dizendo, ei, agora não tem mais água gelada. É brincadeira, é brincadeira. Nós vamos levar um tempo para tirar o país desse fosso, tirar o Brasil desse buraco, desse esgoto onde nós fomos colocados. E tem que ter medidas amargas. Por isso que eu fiz aqui um pronunciamento dizendo que sou terminantemente contra aumento de judiciário. Se os ministros de Tribunal Superior não estiverem dispostos a fazer o sacrifício pela nação, nós vamos cobrar o que é de quem? Então vamos votar contra. Sim, não vamos dar aumento para o Tribunal Superior. Nós precisamos tirar o país para voltar a gerar emprego. E aqui vou usar a palavra do golpe. Golpe! O Brasil tem 13 milhões de golpeados. Vossa Excelência me responda, agora quem que golpeou? 27. Senhor presidente, me conceda, por favor, mais 2 minutinhos. Nós temos que olhar para o futuro, esta é a verdade. Nós temos que olhar para o para-brisa sem deixar de vez olhar no retrovisor, isso evidentemente. Agora eu volto a repetir, qual brasileiro hoje com idade ativa que não teve uma PEC 241, quem não tem uma PEC 241, controle de gasto em suas costas? Eu quero que alguém levante o braço e me diz, eu não tive que ajustar as minhas contas. Se encontrar alguém, por favor, me diz que eu não sei, senhor presidente. Então essas medidas, esse controle, esse equilíbrio das contas, tinha que acontecer e vai acontecer. Nós temos que baixar essa inflação, ela está baixando. Baixando essa inflação vai ter condições de baixar os juros. Baixando os juros, aí sim, o consumidor tem condições de pegar um dinheiro mais barato para comprar a sua geladeira, comprar o seu fogão. Assim, a indústria vai poder então voltar a produzir e botar produtos na prateleira. Assim, vai voltar então a dar emprego ao Brasil e crescer a nossa economia.
Só assim. Mas se essas medidas não forem aprovadas, que eu acredito que elas serão aprovadas, o Brasil não vai sair desse atoleiro a médio, curto prazo, de forma alguma. E eu concluo, senhor presidente, dizendo que, mais uma vez, lamentavelmente, senadores e senadoras, eu estava correto quando eu disse que o Brasil tinha mais de 20 milhões de pessoas desempregadas. Poucas pessoas acreditaram em mim. Agora o IBGE, depois dos ajustes, das mudanças, disse: nós temos 22 milhões e 700 mil trabalhadores sem trabalho no Brasil, sem emprego. E se acrescentar aqui os milhões de desempregados no Brasil, a coisa é muito mais grave do que nós pensamos. Mas Deus é maior e esse país é magnífico e nós vamos sair dessa crise terrível que assola todo o nosso povo. Muito obrigado, senhor presidente.